Olá, estamos chegando com o Câmara Repórter, segunda edição desta terça-feira, 16 de junho. Veja os nossos destaques. Em sessão ordinária, vereadores aprovam criação da Comenda Mestre Lucarino. O governo do estado lança projeto de atendimento para pessoas que têm problemas com jogos e apostas. Hemonorte lança a campanha Junho Vermelho, com o objetivo de reforçar os estoques de sangue durante o período junino. Alunos de escola municipal recebem orientações sobre saúde bucal. Aqui no estúdio eu vou conversar com a médica veterinária da Unidade de Vigilância de Zoonoses de Natal, Dalila Gurgel. A gente conversa sobre os preparativos para a campanha de vacinação antirrábica 2026. Então vem com a gente, o Câmara Repórter, segunda edição, está no ar. A gente começa aqui falando em segurança pública. Na tarde desta terça-feira, foram presos 2 homens suspeitos de participação no atentado contra o vereador de Mossoró, Cabo Davidson, do PL. A prisão aconteceu na divisa do estado do Rio Grande do Norte com o Ceará e, atuando em parceria, a Polícia Militar aqui do estado também em parceria com a Polícia Militar do Ceará nesta operação. A Delegacia Especializada em Homicídios, a DHPP, está à frente da investigação sobre esse atentado que aconteceu na noite desta segunda-feira, no momento em que o vereador fazia uma transmissão ao vivo nas redes sociais, em frente ao prédio de uma UPA na cidade de Mossoró. Nesse atentado, o vereador foi atingido por um disparo na perna e o assessor dele, identificado como Alisson de Oliveira Moraes, morreu ao ser atingido com um disparo na cabeça. Hoje pela manhã, a Secretaria Estadual de Segurança Pública realizou uma coletiva de imprensa para falar sobre o andamento das investigações e a busca por 3 suspeitos. Ainda não se sabe a motivação do crime, mas o vereador é conhecido por denunciar a atuação de facções criminosas aqui no estado. E ele segue internado no Hospital Regional Tarcísio Maia com um quadro estável. E mais cedo hoje, ele já falou nas redes sociais sobre o atentado e pediu justiça. E eu preciso da força de vocês, da oração. Peço que ore pelo meu irmão que tombou. Peço que ore pela minha família, que eu vou continuar essa luta. Não tem nada que impeça de eu continuar. Agora eu vou com mais força para cima de vocês. Faccionados, terroristas, tudo será investigado. E a gente vai acompanhar passo a passo dessa investigação. E o atentado ao vereador de Mossoró, Cabo Davidson, foi um dos assuntos abordados pelos vereadores aqui de Natal durante o pequeno expediente da sessão ordinária desta terça-feira. Já na pauta de votação, o destaque ficou para a aprovação do projeto de lei que calça o alvará de funcionamento de estabelecimentos que apoiem o racismo e a LGBTfobia. No pequeno expediente da sessão ordinária desta terça-feira, os vereadores repercutiram o atentado sofrido pelo vereador de Mossoró, Cabo Davidson. O assessor do parlamentar, que estava cobrindo a fiscalização numa UPA, também foi baleado, mas não resistiu aos ferimentos. É um sentimento de revolta, um sentimento de indignação. É uma situação que não pode ser normalizada. Trata-se de um parlamentar no seu exercício regular da atividade. Também um policial que tem combatido com muita firmeza a atuação das facções criminosas. Por tudo isto, é necessário que haja uma investigação realmente profunda e a gente exige realmente que o Estado, que as forças policiais, as agências de segurança possam fazer o trabalho devido para que esse caso seja elucidado. Os executores e os mandantes sejam devidamente identificados e que realmente isso seja combatido, não volte a acontecer. Na verdade, é de profundo pesar, preocupação e um sentimento de impotência, né? Você hoje cumprir um papel de legislador, de vereador, no uso de suas prerrogativas de fiscalizar, né? E neste momento você não ter a garantia da segurança. E isso nos preocupa enquanto classe política, não pelo mandato do vereador Cabo Davidson, mas pela pessoa do vereador Cabo Davidson, pela pessoa do seu assessor Alisson Diego, que infelizmente veio a óbito, e que a gente possa, né, cobrar justiça, cobrar que a segurança pública ela seja na prática incisiva, no rigor da lei, da mesma forma que
que esses bandidos eles precisam, né, pagar pelo que fizeram. Entre os projetos apreciados e aprovados na sessão, uma matéria que dispõe sobre a cassação do alvará de funcionamento de estabelecimentos nos quais os serviços de segurança incorram em práticas racistas e LGBTfóbicas. A proposta aprovada em primeira discussão pertence à vereadora Brisa Braque. Então, esse projeto de lei ele vem justamente para responsabilizar e trazer consequências para estabelecimentos privados que recorrem diversas vezes em problemas de LGBTfobia. Vou dar um exemplo concreto. A população trans, principalmente as mulheres trans, enfrentam, infelizmente até hoje, dificuldades de utilizarem o banheiro feminino em muitos estabelecimentos. E esse projeto de lei, inclusive, ele foi inspirado em um episódio que a vereadora Tabata passou aqui no município de Natal há anos atrás, quando tentou utilizar o banheiro privado de um shopping da nossa cidade. Na época, a vereadora Tabata era vereadora no interior do estado, não aqui na capital, por isso o nosso mandato entrou com esse projeto de lei. E hoje, inclusive, em primeira discussão, nós aprovamos com a presença dela, com a subscrição também da vereadora e esperamos a aprovação em segunda discussão, principalmente para cobrar essa responsabilização também dos responsáveis desse espaço, né? Também em primeira discussão foi aprovado o projeto do vereador Léo Souza, que institui o programa Investidor do Futuro no âmbito do município de Natal. A gente sabe do desafio que a gente tem de formar uma nova geração que esteja preocupada com a educação financeira, educação empreendedora. E esse é mais um projeto nosso, inclusive já premiado pelo Sistema Fé Comércio, que visa a gente mudar uma cultura. E é um desafio, principalmente para quem vem da educação municipal, principalmente de áreas mais vulneráveis, de ter acesso a esse tipo de conteúdo. Então, eu fico feliz, honrado e espero agora a sanção do Poder Executivo. Ainda na sessão foi aprovada em discussão única a criação da comenda Mestre Lucarino. A iniciativa é da vereadora Samanda Alves. Uma comenda, né, para prestigiar todos aqueles e aquelas que fazem o samba aqui no município de Natal, seja escolas de samba, componentes, autores de enredos, também passistas, enfim, todos aqueles que estão envolvidos no fortalecimento do samba aqui no município de Natal, porque Natal tem samba sim, samba de excelente qualidade. Veja agora os destaques da reunião da Comissão de Defesa do Consumidor, também realizada na manhã desta terça. Um dos projetos aprovados na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dispõe sobre a obrigatoriedade da concessionária dos serviços de água e abastecimento informar aos clientes nas faturas mensais sobre os direitos às tarifas sociais e as condições para solicitar o benefício. A matéria de autoria do vereador Luciano Nascimento teve a relatoria da vereadora Camila Araújo. Um projeto de lei muito importante, inclusive de conhecimento público, né, acerca das tarifas da fatura, né, dos serviços de água, de esgoto, vim lá informando a questão da tarifa social. Como as pessoas podem requerer o seu direito de tarifa social, se enquadram, né, nesse benefício. Então é uma matéria importante de conhecimento público, né, para que a população possa ter conhecimento que existe a tarifa social e aqueles que podem e que têm o direito buscar garantir esse direito junto aos serviços de águas e esgoto, que é a CAER. Outro projeto aprovado dispõe sobre a relação de consumo e a prestação dos serviços de prevenção de doenças, promoção do bem-estar e proteção e recuperação da saúde e da qualidade de vida no município de Natal. A matéria do presidente da Câmara, vereador Érico Jacome, teve relatoria também da vereadora Camila Araújo. O presidente Érico Jacome propôs ao município de Natal, a política pública de prevenção a doenças, promoção à saúde e qualidade de vida no município de Natal, pelo qual emitiu um parecer favorável, porque essa matéria é muito importante. A gente investir na qualidade de vida dos nossos munícipes, principalmente a questão da promoção, a prevenção das doenças. A Comissão de Defesa do Consumidor foi concluída com a pauta zerada. 3 projetos de lei foram apreciados e 3 matérias foram designadas para a relatoria. A Comissão de Defesa do Consumidor cumpre um papel muito importante na Câmara Municipal, haja vista que as relações de consumo atualmente têm ficado cada vez mais complexas em razão
das mudanças e alterações do mercado e do comércio nacional e internacional, com as compras virtuais, com as novas legislações consumeristas, de maneira que muitos vereadores estão apresentando matérias que têm relação direta com a defesa do consumidor. Então, hoje nós designamos 3 projetos, dentre eles um de nossa autoria, que trata do estabelecimento da não obrigatoriedade de informação de número do CPF nas farmácias, nas drogarias, para fins de obtenção de descontos ou de medicamentos, assim como também aprovamos na manhã de hoje mais 3 matérias que estavam na pauta, na ordem do dia. Ampliar o acesso à certificação da educação básica para jovens e adultos que não concluíram o ensino na idade regular. Esse foi o objetivo da Comissão Permanente de Certificação Digital, lançada nesta tarde pelo Governo do Estado. O lançamento ocorreu no auditório da Governadoria, no Centro Administrativo. A Comissão Permanente de Avaliação Digital, CPA, é uma plataforma que tem como objetivo ampliar o acesso à certificação da educação básica para jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade regular. São oportunidades que os alunos da rede estadual de ensino, que sejam da EJA ou que não sejam, têm de fazerem as suas avaliações e, a partir dos resultados dessas avaliações, eles terem a sua certificação, ou seja, a conclusão, seja do ensino fundamental ou seja do ensino médio, conforme ele esteja matriculado. Qual é a grande novidade? Primeiro que nós ampliamos nós criamos as escolas aplicadoras em toda a rede estadual de ensino, em todas as regionais de educação, nós vamos ter escolas que recebem o aluno e que fazem as avaliações com eles. São escolas aplicadoras. Atualmente, o estado do Rio Grande do Norte conta com 24 mil alunos matriculados na educação de jovens e adultos. Além disso, de 2019 a junho de 2025, foram 16 mil certificados. Durante o evento, foi realizada a entrega simbólica de 18 dos 280 Chromebooks destinados a 150 instituições, entre escolas aplicadoras, escolas certificadoras e centros de educação de jovens e adultos, ampliando o acesso aos exames de certificação. Com essa plataforma digital que nós estamos lançando, inclusive com a entrega de mais de 200 plataformas dessa, Chromebooks, isso vai facilitar cada vez mais o acesso daquelas pessoas a retomar o estudo, a aprender. Afinal de contas, isso significa cada vez mais cidadania e dignidade. Atuando há 46 anos no segmento da educação, a coordenadora do setor de certificações das comissões permanentes, Thelma Selena, reforçou a importância da iniciativa para agilizar a certificação de jovens, adultos e idosos no estado. Era um sonho até da gente ter mais alguma coisa, principalmente nas comissões permanentes, né? Que é um desejo de toda a comissão ter mais recursos para oferecer para os alunos, né? Alunos não, candidatos que se inscrevem na comissão, né? Que eles não são realmente os alunos, eles são candidatos a prestar os exames, não é isso? Então, eu acredito que isso vai beneficiar muito mais, porque, como a professora Socorro já falou, eles não vão precisar se deslocar para tão longe, né? Tem muito aluno da Zona Norte, por exemplo, que não tem uma comissão permanente lá. Hoje vai ter uma escola certificada ou aplicadora lá, né, que já vai facilitar para ele prestar as provas que ele tiver necessidade de terminar. A multiplicação de jogos de apostas, as chamadas bets, tem levado muitas pessoas ao vício por jogos. E para combater isso, foi lançado nesta terça um projeto piloto de atenção psicossocial para pessoas com dependência aos jogos e apostas. A iniciativa é do Ministério da Saúde, em parceria com o Governo do Estado, por meio da CESAP. O avanço das plataformas de apostas esportivas e jogos online tem preocupado cada vez mais as autoridades de saúde pública.
Com o aumento de pessoas com comportamentos compulsivos relacionados às chamadas BETs, o Ministério da Saúde lançou o Aposte RAPS, um projeto voltado à prevenção, acolhimento e tratamento de quem enfrenta problemas causados pelos jogos. Isso significa fortalecimento do SUS no nosso estado. Isso significa ampliar os serviços que o SUS oferece ao povo do Rio Grande do Norte, numa área, né, bastante sensível, que é exatamente a área da chamada saúde mental. Esse foco voltado exatamente para a questão das pessoas que têm dependência com relação aos jogos de azar e apostas, é a tecnologia, porque é a telemedicina, está entendendo, sendo exatamente utilizada, repito, para que o Rio Grande do Norte, com esse projeto inclusive piloto, é o primeiro em todo o Brasil, possa ampliar cada vez mais os serviços que o SUS oferece. Nesse caso, cuidando de algo fundamental, que é o tema da saúde mental. O projeto foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde em parceria com o Hospital Sírio-Libanês e integra a rede de atenção psicossocial do SUS. A escolha do Rio Grande do Norte para sediar o projeto piloto ocorreu devido à estrutura já existente na rede de saúde mental do Estado e à capacidade de articulação entre os serviços especializados. A gente pode pensar nesse programa, nessa ação como um todo dentro do Rio Grande do Norte, em 3 grandes eixos. Um primeiro eixo, que é o começo de ofertas de cuidado em saúde mental para pessoas que têm problemas com jogos por via digital, que é algo que está acontecendo pelo Ministério da Saúde desde o final de fevereiro deste ano. Um segundo, que é a qualificação dos serviços com desenvolvimento de teleinterconsulta a partir desse PROAD com o Sírio-Libanês, que vai ser feito nos serviços de referência regional do Estado do Rio Grande do Norte. E um terceiro eixo, que ele é um eixo mais amplo e que ele vai ser desenvolvido ao longo deste ano, que é a digitalização da rede de saúde mental, que implica nos serviços de saúde mental eles adotarem uma plataforma digitalizada, começarem a utilizar o eSUS APS, alguns deles já utilizam, e com isso a rede como um todo tem uma conectividade maior. Os atendimentos terão início de forma online, facilitando o acesso da população que precisa de ajuda. Mas quando houver necessidade, também poderão ser encaminhados para atendimento presencial. Qualquer brasileiro hoje está acompanhando a Copa e vê aí as inúmeras propagandas de bets. E por curiosidade entram e quando percebem, né, já estão aí muitas vezes endividados, com problemas familiares, sociais. E aquela doença de base de saúde, ela fica muito mais forte. Então, isso afeta muito a questão da saúde mental e por essa razão o governo do estado, junto com o governo federal e os municípios de todas as regiões do nosso estado, estão agora articulando e fortalecendo a rede de saúde mental para cuidar dessas pessoas, para dar apoio para as equipes, porque é como se fosse uma modalidade nova de dependência, né, na proporção que ela tem chegado. Porém, existe já um trabalho que é feito anteriormente, está sendo qualificado. Especialistas alertam que a procura por ajuda deve acontecer quando as apostas deixam de ser apenas uma diversão e passam a provocar prejuízos financeiros, conflitos familiares, endividamento ou perda de controle sobre o próprio comportamento. Com o atendimento integral pelo SUS, o Aposte RAPS amplia a oferta de cuidados e fortalece a rede pública de saúde do Rio Grande do Norte. São 13 serviços piloto aqui no nosso estado que estão começando esse trabalho que a gente quer ampliar para que a saúde mental cada vez mais ela tenha também o acesso digital como suporte para os especialistas. Então, presencialmente, os CAPs são os pontos para os casos mais graves. E você vai ver no próximo bloco, campanha Junho Vermelho quer reforçar estoques de sangue no Hemonorte. E ainda, a Urbana anuncia alterações nos horários de coleta de lixo aqui em Natal durante os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Nós voltamos em instantes. Quando uma família recebe um diagnóstico, não é só uma pessoa que passa por mudanças. É a casa inteira, é a rotina, é o coração. O autismo não escolhe classe social. Ele está em todas as camadas da nossa cidade. E toda a família sente. Por isso, neste Abril Azul, nós escolhemos olhar para quem caminha do nosso lado. Afinal, a nossa história só é completa quando é escrita juntos. Vamos abraçar o autismo. Vamos abraçar as famílias. Vamos abraçar a cidade. Câmara Municipal de Natal, trabalhando pelo bem da nossa cidade.
Com o aumento da movimentação durante os festejos juninos e também da Copa do Mundo, o Hemonorte lançou a campanha Junho Vermelho para reforçar os estoques de sangue aqui no estado. A iniciativa busca incentivar a doação voluntária de sangue e garantir o atendimento aos pacientes que precisam de transfusões nesse período. A reportagem é de Tarsila Costa. O assessor de comunicação, Rafael Lopes, se tornou doador quando atingiu a maioridade. Da primeira doação até hoje já se passaram 18 anos. Para ele, a doação é um ato de empatia e de amor ao próximo. Basicamente, está fazendo agora 18 anos que sou doador. Foi um ato assim voluntário. Eu lia, via relatos das pessoas que também doavam. E aí eu tomei a iniciativa. Em São Gonçalo do Amarante, eu sou de lá. E aí, com 18 anos, no dia do meu aniversário, eu fiz a primeira doação. O comerciante Mauro Henrique se tornou doador há 15 anos e também considera a doação um ato de amor. Há mais de uns 15 anos, né? Isso para mim representa tudo na minha vida. Isso para mim é amor, ato de gratidão, primeiramente agradecer a nosso Pai Celestial, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Por me dar essa determinação de eu estar fazendo esse ato de caridade para os meus irmãos. Mauro lamenta que ao completar 70 anos, no próximo mês de setembro, não poderá mais ser doador. É com muita pena, né? Mas ainda tenho um a fazer, né? Porque ela me deu o próximo até 20 de setembro. Então, dia 15 de agosto eu estou por aqui para fazer esse ato de caridade, viu? O Hemonorte lançou na manhã desta terça-feira, 16, a campanha Junho Vermelho. Neste São João, aqueça o seu coração, doe sangue, com atividades voltadas para a conscientização sobre a importância da doação voluntária. A iniciativa tem como objetivo aumentar em aproximadamente 30% as doações de sangue, com isso garantir estoques seguros durante todo o período junino. Os tipos sanguíneos que estão com estoque mais baixo são do tipo O positivo e O negativo. Montamos uma programação em homenagem a esse doador, iniciou desde ontem com um momento de bem-estar. Hoje teremos um coral, né, canto em saúde, uma mesa temática, amanhã novos cantores, de maneira que esta semana a gente incrementou toda uma programação para trazer esse doador de forma muito mais carinhosa, como sempre o fazemos, mas trazendo também esse desafio de buscar novos doadores e também reforçar para aqueles que já são doadores a continuidade, né, da doação pelo menos no mínimo 2 vezes no período de 12 meses, é o que a gente chama de doador fidelizado. Miriam Mafra reforça a importância da doação voluntária de sangue e os critérios para se tornar doador. Além de boa vontade, estar saudável, pesar acima de 50 quilos, não ter nenhuma doença incapacitante, não ter tido nenhum problema que busque e que necessite, né, de tratamento contínuo, não estar grávida nem amamentando. Fora isso, buscar organizar-se, agendar-se, se quiser, um horário conosco, mas também atendemos uma demanda espontânea. Estamos aqui na Avenida Alexandre de Alencar, 1800 Tirol, atendemos de segunda a sábado, de 7 às 18. No entanto, você que nos ouve, que reside em outras cidades do Rio Grande do Norte, atuamos no Hemorrede Integrada. Aqui temos o Hemocentro Regional, um em Mossoró, outro em Caicó, e 2 UCTs, que é a Unidade de Coleta e Transfusão, um em Currais Novos e Pau dos Ferros. O lançamento contou com a apresentação musical do coral Saúde em Canto, composto por servidores do Hospital Valfredo Gurgel. Agora só falta você. Agora só falta você. Agora só falta você. Agora só falta você. A Associação Brasileira de Odontologia, em parceria com uma universidade privada, realizou nesta tarde uma ação voltada à promoção da saúde bucal infantil. A ação aconteceu em uma escola municipal no bairro das Quintas. A tarde para 100 alunos da Escola Municipal Joaquim Honorato foi diferente. Ao invés das aulas tradicionais, crianças entre 6 e 10 anos receberam orientações e participaram de uma ação social voltada à higiene bucal infantil. Pelo menos 40 alunos do 2º ao 10º período do curso de odontologia participaram do projeto de extensão, que tem parceria com a Associação Brasileira de Odontologia e leva serviços para comunidades que precisam de atendimento.
Nós fizemos uma atividade educativa e lúdica de conscientização, de prevenção de cárie e ensinando as crianças a escovarem o dente da forma correta. E também agora nós estamos fazendo uma escovação para ver se eles realmente memorizaram as dicas e as informações que nós passamos para eles só para fixação. As crianças receberam de forma lúdica orientações sobre higiene oral, prevenção de doenças bucais, dicas de escovação e aplicação de flúor. As crianças aprenderam direitinho as orientações. Eles me ensinaram sobre escovar os dentes e que também foi muito legal. Eu gostei de escovar os dentes, porque é muito legal escovar os dentes para melhorar os seus dentinhos. E também eu aprendi, né, que tem que comer vegetais para melhorar o dente, não coisas com doce. A diretora pedagógica da escola elogiou a ação preventiva e que vai colaborar com a saúde dos pequenos. São os alunos pequenos, né? É um trabalho preventivo, então é muito importante consolidar essa consciência, né, de uma higiene bucal bem feita para evitar problemas futuros. A ação não termina na escola. A equipe identifica as crianças que vão precisar de uma continuidade, de uma atenção maior com os dentinhos. E estas crianças poderão ser atendidas na universidade após a autorização dos pais. Para a universitária Eduarda Moraes, a ação é uma oportunidade de colocar em prática os ensinamentos da sala de aula e orientar a nova geração sobre os cuidados bucais. Temos crianças de várias faixas etárias de idade e foi muito bom assim o contato e o convívio, saber como eles se importam pelo que a gente deu ali as palestras a eles. Eles estavam super animados, super atentos, sabiam de tudo, bem ativos, né? Bem ativos para participar, então foi muito bom. E atenção, candidatos inscritos no Enem 2026. Vence nesta quarta-feira o pagamento da taxa de inscrição. Edesiane Moreno. O prazo para os candidatos do Enem 2026 pagarem a taxa de inscrição termina nesta quarta-feira, dia 17. O valor é de R$ 85 e a guia de recolhimento para pagamento da taxa está disponível na página do participante no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP. A UERN abriu inscrições aqui para o processo seletivo de pessoas idosas. Ao todo, são ofertadas 103 vagas destinadas ao ingresso de cursos de graduação em diferentes campi da UERN. As 103 vagas estão distribuídas entre os campi de Mossoró, Natal, Pau dos Ferros, Patu, Caicó e Açu, com oportunidades em cursos como pedagogia, administração, direito, enfermagem, jornalismo, publicidade e propaganda, educação física e gestão ambiental. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 21 de agosto, exclusivamente pela internet, por meio do site da universidade, portal.uern.br. O processo é voltado para candidatos que tenham completado 60 anos até o último dia do prazo de inscrição. A seleção será realizada em 2 etapas. A primeira consiste na análise das notas de conclusão do ensino médio. Já a segunda inclui a apresentação de um memorial de vida e uma entrevista presencial. Segundo a universidade, o objetivo é ampliar o acesso da população idosa ao ensino superior e incentivar a educação ao longo da vida. O resultado final do processo seletivo está previsto para ser divulgado no dia 26 de novembro. E atenção, moradores de Natal. A Urbana informou que vai alterar os horários de coleta domiciliar aqui na capital durante os Jogos da Seleção Brasileira, na Copa do Mundo. As mudanças são adotadas nos dias 19 e 24 de junho e afetam principalmente as equipes responsáveis pela coleta urbana. Segundo a Companhia de Serviços Urbanos de Natal, a medida busca garantir continuidade dos serviços durante as partidas do Brasil. No dia 19 de junho, quando a seleção brasileira entra em campo às 9h30 da noite, a coleta noturna será antecipada para as 5h30 da tarde em todas as regiões da capital. Já no dia 24 de junho, data em que o Brasil joga às 7 horas da noite, o serviço terá início às 4 horas da tarde, também em toda a cidade. A Urbana informou ainda que a coleta diurna segue sem alterações, com início às 5h30 da manhã na Zona Norte e às 6 horas da manhã nas zonas Leste, Oeste e Sul. A orientação é que os moradores coloquem os resíduos para recolhimento antes dos novos horários programados.
A seguir, a Vigilância em Zoonoses de Natal se prepara para iniciar a vacinação antirrábica e o primeiro passo é capacitar os servidores ligados ao serviço. Esse vai ser um dos assuntos com a médica veterinária das zoonoses, Dalila Gurgel. Não saia daí, nós voltamos já. Quando uma família recebe um diagnóstico, não é só uma pessoa que passa por mudanças. É a casa inteira, é a rotina, é o coração. O autismo não escolhe classe social. Ele está em todas as camadas da nossa cidade. E toda a família sente. Por isso, neste Abril Azul, nós escolhemos olhar para quem caminha do nosso lado. Afinal, a nossa história só é completa quando é escrita juntos. Vamos abraçar o autismo. Vamos abraçar as famílias. Vamos abraçar a cidade. Câmara Municipal de Natal, trabalhando pelo bem da nossa cidade. Estamos de volta com o Câmara Repórter, segunda edição, para falar que a Secretaria de Saúde aqui de Natal, por meio da Unidade de Vigilância de Zoonoses, já está no processo aí de preparação final para a campanha de vacinação antirrábica 2026, que já começa no próximo mês de julho. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui a médica veterinária da Unidade de Vigilância de Zoonoses, Dalila Gurgel, para conversar com a gente. Bem-vinda, Dalila. Bem, muito obrigada pelo convite. Vamos conversar a respeito da campanha antirrábica. Como é que está esses dias, pouco mais de 15 dias aí, para início dessa campanha de vacinação, Quais são as metas para esse ano, para manter os nossos animais livres de raiva? Tá, estamos iniciando com relação às capacitações para os agentes que vão participar da campanha de vacina. Inicialmente a gente começa com a campanha de porta a porta, então eu peço para que a população abra as portas de suas residências para sim deixarem os agentes de endemias entrarem para fazer a aplicação da vacina, imunizando os seus animais por um período de 1 ano com relação aos aspectos relacionados ao vírus rábico. Isso. Já que é uma doença infecto-contagiosa, extremamente letal, porque se a pessoa ou o animal entra em enfrentamento com esse vírus, ele vai adoecer, e é uma doença altamente mortal. Então, ela tem uma alta letalidade e uma alta mortalidade. A pessoa ou o animal que é infectado, infelizmente, ele vem a óbito. É isso mesmo, por isso a gente tem que manter, Natal sem registros dessa doença, Precisa dessa vacinação. Muito. Qual a meta para esse ano, Dalila? Nossa meta é de 80% da população canina e felina vacinada. Quando a gente fala dessa meta, a gente está falando daqueles animais que são domiciliares e semidomiciliares, que na realidade essa meta ela acaba extrapolando, porque existem também as vacinas que são oferecidas nas clínicas veterinárias. Sim. Então a gente tem uma demanda muito maior do que a gente estima. Quando a gente estima 80%, a gente estima aquele número de animais que a gente busca vacinar justamente nas residências e a contabilização que a gente faz no dia D da vacina, que é quando a gente distribui postos na cidade para que a gente também faça o processo vacinal. Queríamos muito que a gente conseguisse fazer uma cobertura de 100% dos animais de Natal, mas infelizmente essa brecha de 20%, ela fica ali aquém da gente conseguir fazer, porque são os animais de rua. Então, infelizmente, a gente não consegue cobrir 100%. Exatamente. Dalila, e você falou desse período agora de capacitação dos servidores, Que agentes, que pessoas são essas, até para a população ter segurança, como você pediu, para que abram as portas de suas casas, para deixar esses profissionais entrarem para fazer a imunização. Mas quem são essas pessoas realmente capacitadas para isso? Pronto, os agentes de endemias são servidores do município, da saúde do município. Então, quando eles vão aparecer devidamente fardados, com seus crachás, com os coolers, que são as caixas de transporte que a gente coloca, acondiciona ali as vacinas de maneira adequada, com a temperatura adequada, e eles vão fazer a vacinação nas residências. Então, é esse período que a gente desenvolve aí. A campanha de vacina vai começar agora, a previsão é agora 1º de julho. Certo. Então, ela se estende até o final de setembro. Provavelmente, a expectativa é que no dia 26 de setembro ocorra o dia D, ainda está em planejamento para saber se é a melhor data. Mas nesse período a gente vai ter aí justamente os agentes indo de porta em porta. E é importante para a população, por quê? Porque muitas vezes é aquela população que ela não consegue se dirigir no dia D para fazer a vacinação da campanha. Mas também, além do porta a porta, temos 2 postos fixos na cidade. Um que fica aqui na unidade de São João, aqui na Romualdo Galvão, onde funciona de segunda a sexta-feira, então podem levar os animais lá para vacinar. E na unidade da Zona Norte, que fica ali na Avenida das Fronteiras, que é a unidade lá de vigilância que fica lá. Então, lá funciona de domingo a domingo.
manhã a partir das 8 horas até as 16 horas da tarde. Tá certo, muito importante. Dalila, e para além, claro, dessa principal imunização, esse momento também da vacinação antirrábica, ele propicia um outro ambiente também para que esses agentes de endemias identifiquem outros tipos de infecções, não é isso? Né? Qual é a realidade hoje dessas doenças, né, transmitidas pelos pets ou que os pets são acometidos e que preocupa a zoonose? Sim, inicialmente, para deixar claro para a população, a gente fala de zoonose, mas o que é a zoonose? Zoonose é uma doença que ela pode ser transmitida do animal, do cão, do gato ou de outro animal para o ser humano, mas também existem algumas enfermidades que a gente se acomete e a gente pode transmitir para eles. A mesma doença, muitas vezes, ela é uma via de mão dupla, tá? A parte das duas espécies. Claro. E aí a capacitação para os agentes de endemias, elas são feitas todo ano justamente para trazer os aspectos relacionados, já que eles acabam entrando nos lares, né, da população, então eles fazerem esse panorama geral do que ocorre ali dentro, que muitas vezes eles conseguem fazer esse diagnóstico multifuncional, eu posso dizer assim. Sim. Então, na capacitação do ano passado, eu trouxe para eles entenderem o que é cisticercose, neurocisticercose, as questões de teníase e outras zoonoses também que a gente pouco fala. Já na capacitação desse ano, eu trouxe muito para eles para falar a respeito da leishmaniose, que muitos conhecem como calazar, né, que é uma doença que, infelizmente, a gente tem tentado tratar de maneira mais adequada, mas a gente ainda está muito aquém de conseguir. As questões relacionadas à esporotricose, que é um fungo que chegou em Natal, que chegou no Rio Grande do Norte, que hoje a gente tem que trabalhar muito a respeito disso. E também as questões relacionadas ao que a gente fala a respeito de larva migrans, que é uma zoonose também que acomete o ser humano e que muito vai acometer, em especial a questão dos pés, das mãos e em crianças a região ali de coxas e glúteos. Sim. Em especial aquelas crianças que entram em parquinhos que tem areia, né? Então se é um ambiente muito aberto, pode ser que um gato ou um cachorro tenha defecado ali e porventura esse animal esteja comprometido relacionado à verminose. E é por isso que é necessário a gente desvermifugar os animais, justamente para não ocorrer esse processo. E uma outra coisa que também a gente trouxe para a capacitação esse ano foi falar a respeito, que está concomitantemente às questões da verminose do ancilóstoma, é com relação à proteção de pulgas e carrapatos. Porque o animal contaminado com pulga, ele vai ingerir essa pulga, vai também adquirir ancilóstoma e ele vai liberar esse verme nas fezes, que vai contaminar o ambiente. Exatamente, por isso que não, a questão do ter animal, né, para quem tem animal em casa, seja animal de quintal, né, para proteção, para segurança, mas o pet que a pessoa convive, muitas vezes quer dormir junto desse animal, né, cão, gato, precisa ter esse olhar, né, que além do carinho, né, é o cuidado integral com a saúde para os dois lados, como você falou, né? Sim, exatamente. É necessário que a gente entenda o que é o aspecto relacionado tanto da saúde animal como da saúde humana e que as duas trabalham juntos ali, em especial com relação à saúde ambiental. Então, hoje, muito a gente tem falado, e é um aprimoramento que chega muito para os médicos veterinários, o que a gente trabalha hoje num conjunto que a gente chama de saúde única, porque a gente tem que trabalhar a saúde do ambiente, a saúde do animal e, concomitantemente, assim, a gente chegar à saúde humana. Dalila, e voltando aqui sobre a vacinação antirrábica, só para a gente esclarecer para quem está assistindo a gente, quando essa vacinação iniciar agora no mês que vem, o animal ele tem que estar saudável para receber essa imunização? Qual é a condição? Pronto, para o animal receber, o cão e o gato, para ele receber a vacina antirrábica, é necessário que ele esteja saudável, que ele tenha a partir de 3 meses de vida. Então, animais com 3, 4 meses, eles já podem tomar a primeira vacinação contra a raiva. A vacinação é de aplicação anual e ela faz a imunização, a proteção do animal justamente durante esse período de 1 ano. O que é que a gente preconiza? Aqueles animais que eles têm disponibilidade de serem levados às clínicas veterinárias para iniciar o protocolo vacinal da polivalente, espera-se o término de aplicação das doses de polivalente, 15, 21 dias depois, aí ele pode ser a tomar a vacina contra a raiva. Então, a população tem, chegou o dia D da vacina, não estava em casa e passou um agente de endemias, não consegui vacinar meu animal contra a raiva. E hoje, dia 26 de setembro, é dia D, mas eu não vou ter a disponibilidade de levar esse animal. Mas tem que fazer a observação se ele não está tomando protocolo vacinal, se porventura ele não é filhote ainda, está tomando início de protocolo vacinal. E lembrar, como eu disse antes, que a gente tem 2 postos fixos na cidade, que é o posto da São João, na Romualdo Galvão, e também tem um posto na Zona Norte, que também pode levar lá para ser feita a vacinação deles. Tá bom, então, Dalila, eu agradeço a sua participação aqui conosco, trazendo esses esclarecimentos para a população e esse trabalho de preparação que está sendo feito. Muito obrigada. Obrigada a você.
E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você que nos acompanha, obrigada pela sua audiência. A gente volta a se encontrar nesta quarta-feira com outras notícias aqui da Câmara Municipal de Natal e também da nossa cidade. Tchau.